Olá, tudo bem? Hoje nós vamos abordar a classificação quantitativa dos intervalos, tanto intervalo simples como intervalo composto. No primeiro momento, eu vou expor para vocês a classificação usada com base na distância desses intervalos, analisando distância de tom e semitom, que é uma maneira eu considero um pouco mais complexa de se analisar. E posteriormente eu vou abordar com vocês essa mesma classificação, porém utilizando uma forma mais prática, mais rápida para classificarmos esses intervalos. Então, só uma breve introdução. Os intervalos, nós vamos ter a possibilidade de classificar como intervalos maiores ou menores ou ainda justos. Porém, nem sempre eles vão levar essa nomenclatura. Às vezes o meu intervalo pode ser chamado de aumentado, superaumentado, diminuto ou superdiminuto. E como que eu vou nomear, com base em que estratégia que eu vou utilizar para colocar essa classificação dos intervalos, nós vamos ver na sequência. Nós vamos ter os intervalos de primeira, quarta, quinta e oitava, que são classificados como justos, aumentados ou diminutos, e ainda podem ser aumentados ou superaumentados ou superdiminutos. Já os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima são chamados, podem ser classificados como intervalos maiores ou menores, ou ainda podem ser aumentados ou superaumentados e diminutos ou superdiminutos. Uma observação: alguns livros não trazem para nós a classificação para os intervalos de primeira. Os intervalos de primeira também podem ser chamados de intervalo uníssono, ou seja, um único som. Como que é essa classificação do intervalo de primeira? Quando eu tenho as duas notas iguais, na mesma posição, na mesma região, por exemplo, sol, sol. Então, eu não saí do lugar, sol, sol é primeira. Mas nem sempre esse intervalo de primeira, ele é uníssono. Às vezes pode vir para mim sol, sol bemol. Ou seja, eu sei que sol bemol é a mesma sonoridade do Fá sustenido, mas às vezes não apareceu para mim no pentagrama o Fá sustenido, apareceu sol e sol bemol. Então, se é sol e a outra nota é sol, continuou sendo primeira. Porém, como minha segunda nota é um sol bemol, desceu meio tom. Então, essa primeira, ela vai entrar na classificação porque nós temos que levar isso em consideração, tá bom? Vamos aqui ver na sequência estes exemplos dos intervalos. Verificando aí essa classificação, nós vamos ter a seguinte função. Então, aqui é uma maneira mais técnica, um pouco mais complexa para se qualificar, para nomear corretamente os intervalos. Ainda assim, vou expor aqui para você só para a gente fazer essa observação utilizando a classificação dessa forma e da forma mais prática. Então, dessa maneira aqui, nós vamos ter, todas as vezes que eu tiver um intervalo de segunda maior, ele vai ser formado por um tom. Se for uma segunda menor, vai ser formado por um semitom. Essa mesma distância de tom e semitom, eu vou ver o exemplo aqui com quarta, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Então, às vezes, é muita informação para eu estar memorizando sempre quantos tons e semitons que eu tenho em cada intervalo para estar nomeando corretamente. E agora vamos à maneira mais prática para essa classificação. Deixa eu só aproximar aqui um pouquinho, caso alguém queira ir fotografar a tela, tá bom? Para essa nomeação aí. Nós temos aqui um esqueminha básico, mas assim, excelente para utilizarmos. A cada seta dessa aqui, que a gente monta nesse esquema, ela tem a diferença de um semitom, ou seja, meio tom. Isso aqui vai me ajudar em que situação? Anteriormente eu comentei com vocês que os intervalos de primeira, quarta, quinta e oitava podem ser chamados de justos, diminutos, aumentados, superdiminutos, superaumentados.
Já os intervalos que estão aqui à direita, de segunda, terça, sexta e sétima, eles podem levar o nome de maior, menor, diminuto, superdiminuto ou ainda aumentado ou superaumentado. Lá na frente, isso aqui, olha só, a distância máxima que tem nessa regrinha aqui é o intervalo de oitava. Eu vou colocar aqui no centro -7, só para a gente lembrar que quando estivermos aprendendo ou analisando o intervalo que ele ultrapasse o limite de uma oitava, nós vamos ter que subtrair por 7 ou múltiplos de 7 para eu identificar qual vai ser a nomeação que ele vai usar, tá? Então, lembra aí que nós vamos ter essa necessidade quando ele for maior que uma oitava. Então, vamos pegar aqui o passo a passo. Temos aqui vários intervalos. Então, utilizando a maneira mais prática, mais rápida de analisarmos em qualquer um deles para a gente fazer a análise quantitativa ou análise numérica, a primeira coisa e uma das mais importantes é o quê? A distância entre as notas. Então, o primeiro passo é contar a distância que eu tenho entre essas notas. Eu conto tanto a primeira nota quanto a segunda. Então, eu tenho aqui sol, lá, distância de segunda. Então, meu intervalo é segunda. Mas não é simplesmente vir aqui e colocar segunda. Essa segunda, ela vai receber uma nomeação, se é maior, menor, qual vai ser a nomeação dela. Então, relembrando o nosso esquema, o intervalo de segunda, ele vai estar classificado como intervalo maior ou menor ou intervalo justo? Tenta lembrar aí. Isso, o intervalo de segunda, ele está do lado de cá. Então, eu vou analisar e descobrir o quê? Se ele vai receber o nome de segunda maior ou se será uma dessas aqui. Vamos ver a sequência. Após olhar a nomeação e eu já percebi que minha segunda ela vai se enquadrar como possivelmente o intervalo maior ou menor, o segundo passo é localizar aqui minha nota mais grave. Minha nota mais grave nesse intervalo é a nota Sol. Eu vou olhar a armadura de Sol. Como o Sol é natural, então quem é a armadura de Sol maior? Fá sustenido, ou seja, na escala de Sol, somente a nota Fá tem alteração. Então, significa que esse Lá aqui, ele está conforme a escala de Sol, ou seja, lá na escala de Sol, a nota Lá foi natural, então ela também está natural aqui, ou seja, ela não sofreu alteração, por isso vai ser uma segunda maior, e aí eu vou analisar como? Olhei a distância, deu segunda. Olhei a armadura da nota mais grave. Minha nota mais grave era Sol, a armadura de Sol só tem Fá sustenido. Então, significa que a nota Lá está conforme a armadura do meu tom, por isso, segunda maior. Na classificação mais técnica, nós temos aqui que o intervalo de segunda maior é formada por um tom. Exatamente, nós vimos o quê? Que o nosso intervalo Sol-Lá é formado por um tom. Mais um exemplo. Temos agora Ré, Dó. Então, primeiro contando a distância. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tenho um intervalo de sétima. Minha sétima também está lá no grupo dos maiores ou menores. Vamos olhar a nota mais grave. Dessas duas aqui, a mais grave é o Ré. Na armadura de Ré, quais as alterações que aparecem? Vou colocar aqui no cantinho só para a gente não esquecer. Fá e Dó sustenido. Olha só, na armadura de Ré existe um Dó sustenido, só que esse Dó aqui está o quê? Natural. Então, lembra lá comigo a ordem dos sinais de alteração. Dobrado sustenido, sustenido, B quadro, bemol, dobrado bemol. São esses os sinais. Então, se a nota tinha que estar sustenido e ela está natural, ou seja, ela está B quadro, fez o quê? Desceu meio tom. Então, lá naquele nosso esquema, o intervalo de sétima, que levaria o nome de sétima maior, como desceu meio tom, vai ser uma sétima menor,
Portanto, nós vamos classificar como sétima menor. Olha a outra dica que tem aqui para nós no intervalo de sétima. Ó, uma sétima maior formado por 5 tons e um semitom. E uma sétima menor é formada por 4 tons e 2 semitons, ou seja, exatamente a distância que nós temos lá no intervalo nosso Ré-Dó. Por esse motivo, ficou a sétima menor. Agora, vamos para um exemplo de intervalo composto. Eu tenho agora um intervalo que vem as notas Dó sustenido, Ré. Primeiro passo permanece da mesma maneira, eu vou olhar a distância entre essas notas, lembrando de contar as duas notas que estão aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, ou seja, distância de nona. O que eu comentei com vocês? Que todas as vezes que o intervalo for maior, de nona acima, eu não tenho naquele esqueminha uma regra, porque ele vai até 8, então nós vamos subtrair por 7 ou múltiplos de 7. Eu não vou fazer essa subtração para mudar a numeração aqui não, tá? Atenção, esse número que está aqui, ele é referente a essa distância. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que todos os espaços e todas as linhas fazem parte da contagem, então permanece sendo o intervalo de nona. Lá no nosso esquema aqui, nós temos a distância maior de oitava. Então, como o nosso intervalo a ser analisado é uma nona, eu vou mentalmente pensar, 9 menos 7 vai dar uma distância de 2. Eu não vou reduzir aquele intervalo para uma segunda, ele vai ficar igual está. Mas como 9 menos 7 é 2, então automaticamente a nona vai levar a nomeação que levaria o intervalo de segunda. E aí não é simplesmente descobrir que seria a mesma nomeação da segunda e chegar e colocar maior. Eu tenho que fazer análise para ver se ele sofreu alteração e vai modificar. Então, a nossa análise. Minha nota mais grave é um Dó sustenido. Atenção! No tom de Dó sustenido, eu vou ter Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Ou seja, no tom de Dó sustenido, todas as notas são sustenido. Mas aqui no meu intervalo, esse Ré que estaria sustenido na armadura, ele veio para cá natural. Então, se ele tinha que estar sustenido e veio para cá natural, fez o quê? Desceu meio tom. Vamos lá na nossa nona, que vai receber o mesmo nome de segunda, descendo meio tom, nós vamos perceber que ela vai levar o nome de nona menor, porque desceu meio tom. E essa mesma classificação, ela vai ser utilizada da mesma maneira tanto para os intervalos justos, para os intervalos simples, como para os intervalos maiores ou menores, intervalos compostos. Então, o que é a análise principal? A contagem inicial tem que estar correta, lembrando que as duas notas entram na contagem. Então, eu conto desde a primeira nota até a última nota que eu tenho naquela distância. Descobrir essa distância, já coloco a numeração. Se foi quinta, se foi oitava, se foi 17ª. Essa numeração eu não vou modificar, porque ela é referente a essa distância, seja ela uma distância pequenininha, por exemplo, o intervalo de segunda ou terça, ou seja uma distância enorme de 2/8 ou mais, então a numeração vai permanecer relacionada à distância entre essas notas. Feito isso, o segundo passo é olhar a armadura de clave da nota mais grave. Atenção, nem sempre eu vou ter um intervalo ascendente. Às vezes ele pode estar descendente, e mesmo que seja um intervalo descendente, ou seja, a primeira nota vai estar mais aguda que a segunda, eu vou olhar no meu intervalo qual daquelas duas notas é mais grave. E a armadura de clave que vai comandar é a da nota mais grave. Então vamos lá, contei a distância, coloco a numeração. Segundo passo, olhar a armadura de clave da nota mais grave. Olhei a armadura da nota mais grave, qual vai ser meu terceiro passo?
a nota do intervalo que eu estou analisando em relação à mais grave, ela sofreu alteração ou permanece como na armadura de clave. Caso ela permaneça como está na armadura da nota mais grave, ela pode levar o nome de maior ou justo, né? Dependendo da nomeação aí, da distância intervalar. A gente já viu anteriormente quais são os maiores ou menores e quais são os justos. Houve qualquer modificação, elevou meio tom ou elevou um tom, abaixou meio tom ou abaixou um tom, isso aí eu vou analisar conforme as alterações que vierem. Então, sofreu qualquer alteração, eu vou saber que ela vai poder ter outra nomeação. Então, aí tem a possibilidade, por exemplo, de ser quinta diminuta ou segunda diminuta, pode ter. E aí um detalhe importante, gente. Os intervalos justos, quando abaixa meio tom no intervalo justo, ele vira um intervalo diminuto. Já os intervalos maiores, que são de segunda, terça, sexta e sétima, qualquer um desses, quando abaixa meio tom, ele vira um intervalo menor. Para virar um intervalo diminuto é quando ele abaixa um tom. Então, aquela regrinha que eu mostrei para vocês no início, que tem as setas, ela é muito interessante, é muito prática para a gente conseguir fazer essa análise e eu acho que vale muito a pena usar. Quem gosta do método, às vezes já memorizou a distância intervalar que eu tenho para segunda, para terça, para quinta, ou seja, para todos os intervalos. Eu acho que pode, não tem problema algum, pode continuar utilizando o método que você usa, não tem problema algum. Eu particularmente gosto desse método mais prático, mas a gente precisa ter uma segurança muito grande nas armaduras de clave. Então, se eu ainda tenho um pouco de dúvida nas armaduras de clave, é importante fazer essa revisão, porque todos os conteúdos, análise de intervalo, montar acorde, escala, tudo isso é um processo interessante e que faz parte da nossa compreensão das armaduras de clave, das tonalidades, tá bom? Espero que tenha ficado claro para todos. Caso vocês não tenham assistido ao vídeo anterior, onde eu falei da classificação qualitativa, é importante porque, assim como eu faço essa classificação quantitativa, que é relacionada à distância numérica, né, a distância desse intervalo, nós temos a classificação qualitativa, que mesmo no intervalo de igual o que nós vimos aqui hoje, por exemplo, de segunda maior, que era sol, lá, além de ser segunda maior, ele é um intervalo simples, ele era um intervalo melódico, simples por quê? Porque as notas estavam no limite de uma oitava. Intervalo melódico porque minha nota é tocada alternadamente. Ele era um intervalo ascendente porque a primeira nota era mais grave que a segunda. E ele era um intervalo conjunto porque as notas são consecutivas, sol, lá. Tá? Eu não vou aprofundar agora na classificação qualitativa, porque no vídeo anterior eu abordei apenas classificação qualitativa e o foco desse foi a classificação quantitativa, ok? Muito obrigada, bons estudos!